Então, já tem alguns dias, na verdade, que eu tenho notado que muita gente tem me perguntado, até nas lives redes sociais, pô, quando que eu ia começar já a utilizar o Windows 11. Hoje, até há pouco tempo, eu conversei com um amigo meu e ele tava comentando e eu fui também procurar algumas informações sobre as mudanças, né, do Windows 11. Pra gente que é gamer, né, pra gente que a gente joga no PC, cara, o Windows 11 trouxe algumas melhorias bem interessantes. Desde o Windows 8, cara, o Windows ele tem um modo gamer, modo jogo, que antigamente, até no Windows 10, ele era uma feature meio escondida, tipo, muita gente não mexia, ou já era algo que já estava ativo e você nem sabia e tal. No Windows 11, cara, esse modo jogo, ele teve algumas melhorias bem interessantes, cara. Agora, por exemplo, quando você abrir um jogo no teu computador, ele identifica que aquela aplicação que você está abrindo, ela usa a sua placa de vídeo, né? Ela tem um uso alto de GPU, seja o que for, e ele mexe todos os recursos do teu computador para aquele jogo, para aquela aplicação, que no caso é o jogo que você está no momento. Então, a galera começou a notar um ganho de performance até interessante. Por exemplo, tem alguns jogos, cara, que em comparação do Windows 10 para o Windows 11, você ganha até 10 FPS, né? Então, por exemplo, o Red Dead Redemption, cara, é um jogo que você ganha, se não me engano, de 8 a 9 FPS. Tem um jogo aí, o Cold Warzone, cara, você ganha tipo 7 FPS. Agora eu não lembro, agora tem uma lista até de jogos que você tem um ganho bem legal. E atualmente já tem todos os drivers, né? Que são aquelas aplicações que você coloca no PC para poder ter o contato do sistema operacional com a tua parte física, né? Que no caso é o hardware. E já tem driver já disponível para o Windows 11. E eu tô para migrar também, cara. E alguém no chat aí já tá usando o Windows 11? Pretende já mudar para o Windows 11? Como é que tá isso daí, galera? Cara, eu tenho um amigo que, sei lá, era o beta, alfa, ele já tava usando, assim, era incrível. A pessoa mais precoce do mundo, assim. Mas ele tava curtindo muito, falou que as melhorias foram super significativas mesmo e acharam que vale super a pena. Vai ser um milagre, né? Porque normalmente a Microsoft é assim, é um Windows bom, um ruim, um Windows bom, um ruim. Se a gente for voltar, acho que eu até comentei isso na live passada, se a gente for voltar muito no tempo, a gente coloca aí, o Windows XP foi um Windows relativamente bom, muita gente utilizou ele, né, e tudo mais. Aí depois do Windows, antes do Windows XP, teve o Windows ME, se eu não me engano, né, que foi uma bosta. Depois do Windows XP veio o Windows Vista, que era uma bosta completa. Era horrível, todo mundo preferiu usar o XP do que o Vista. Depois do Vista, veio o Windows 7. Muita gente usou o Windows 7 por muito tempo. Depois do 7 veio o 8, que quase ninguém usou, a galera preferia continuar no 7. Aí depois do Windows 8 veio o 10. Todo mundo usando o Windows 10. E aí, por milagre, agora a Microsoft dá lá dentro. 2 Windows seguidos que parece que o pessoal tá gostando das melhorias. E eu acho que isso é interessante, cara, porque assim, a Microsoft ela começou a tomar como é que eu posso dizer assim, uma ideia nessas atualizações do Windows, que é o quê? O Windows 11, visualmente, cara, ele é muito parecido com o Windows 10. Muito. Claro que tem algumas nuancezinhas, por exemplo, como que aparece as pastas de arquivo, algumas melhorias de qualidade de vida, por exemplo, tem um modo agora, o Windows consegue identificar os horários do seu computador. Isso já acontecia no 10, mas era mais ou menos. Mas ele consegue identificar o horário do seu computador e ele mexe no contraste da tua tela de acordo com o horário. Então, ele pode diminuir o contraste ou aumentar o contraste para tipo, não irritar o teu olho, caso você esteja usando o computador de noite, no escuro, seja o que for. Então, ele teve algumas melhorias de qualidade de vida bem interessantes, mas ele ainda assim ele é bem parecido com o Windows 10. Diferente de antigamente. A gente lembra do salto que foi, por exemplo, do pessoal que usava o Windows XP e foi usar o Windows 7, que era uma coisa completamente diferente. Da mesma maneira, do pessoal que foi usar o Windows 7 e depois foi usar o Windows 10, que era uma mudança, tipo, absurda. Até como que é o botão iniciar, como que você pesquisa os arquivos. A Microsoft parou de fazer isso, né? Agora ela tá mais focada em fazer melhorias de qualidade de vida no sistema, mas não fazer mudanças extremamente bruscas. Aonde, sei lá, gente que, sei lá, não tem muito costume, por exemplo, pai e mãe, tá ligado? Nossa, eu super imagino, sei lá, se o computador lá de casa, lá da minha mãe, atualizar pro Windows 11, ela não vai sentir tanta diferença quanto foi, por exemplo, atualizar do 7 pro 10, né? Então eu acho que isso até é um ponto interessante. Sim. Eu acho que eu acho que mais, especialmente sistema operacional, que é uma coisa que você tem que estar muito familiarizado, eles precisam trazer nesse passo, digamos assim, nessa coisa de, eu vou fazer pequenas implementações, nem que eles soltem mais atualizações em menos tempo, mas que isso vá gradativo, que dê tempo para você se acostumar realmente com as mudanças, né?
Com certeza. Eu acho isso que é um ponto bem, bem importante, assim, nessa mudança de pensamento que a Microsoft está tendo. E assim, o Windows 11, ele tem uma barra de pesquisa um pouquinho diferente, né? Mas ele ainda tem tudo que tinha no Windows 10. E uma coisa interessante, muita gente que está utilizando o Windows 11 está comentando que ele está muito parecido. A interface está bem clean, tipo de Mac, sabe? Uhum. Não que o Windows 10 não seja clean, mas eles conseguiram deixar mais clean, sabe? O modo escuro, que é algo que praticamente, sei lá, eu não consigo viver mais sem modo escuro no computador. Eu acho que, tipo, mano, imagina, de noite tu abre o Google, vê aquele clarão, aquele flashbang na sua cara, tá Você ligado? fica, meu Deus, por quê? Sim. E então o Windows 11, ele já tem um modo escuro, tipo, melhor do que era o do Windows 10, que antes você precisava configurar algumas coisas para ele ficar legal. E no Windows 11 ele já tem um modo escuro muito mais eficiente, né, em relação às cores, o contraste. Então foi como eu falei, eu acho que o Windows 11 ele vem com muitas melhorias de qualidade de vida pro sistema. Então vamos ver, né, como é que vai ficar. Eu pretendo instalar nas próximas semanas. E aí eu vou poder também dar minha opinião um pouco mais formada sobre como que tá isso daí.